Mais uma vez, boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos, a essa casa de oração, a essa casa de Jesus. Desculpa que hoje eu estou um pouco rouca, mas espero que vocês consigam me entender aquilo que eu pretendo repassar. Então, para falar sobre Maria de Magdala, como esse assunto ele não é pouco, pouco relatado, pouco se fala sobre ela, eu busquei fazer uma pesquisa mais com Haroldo, Haroldo Dutra Dias, e com o Divaldo também. Porque há algum tempo, me chama a atenção, a curiosidade, sobre quem era Maria de Magdala. Porque o que era, o que é a sua história de vida, e como pouco se fala sobre ela, mas ao buscar entender, ao buscar compreender o contexto da vida de Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, também como é conhecida, quando nós passamos a entender a sua trajetória junto com Jesus, nós passamos a compreender muito do passado e também passamos a compreender muito mais dos ensinamentos de Jesus. Como também nós passamos a entender, a compreender como nós devemos mudar o nosso olhar, nosso modo de olhar para determinadas situações, para determinados contextos e principalmente para os preconceitos existentes nos dias atuais. E na época em que se reporta, então, esse contexto da nossa palestra de hoje, na época em que Jesus vivia e pregava a sua sabedoria e os seus ensinamentos, na época em que a Palestina ela estava sob o domínio dos romanos, nessa mesma época em que essa região, ali a Palestina, era uma região então de grande influência judaica e também uma região de uma grande desigualdade social, uma região com rígidos costumes religiosos, onde principalmente as mulheres elas eram geralmente marginalizadas, e tinham pouca ou nenhuma voz, perante a sociedade. Torna, então, ainda mais notável, ainda mais visível a presença de Maria de Magdala. Por mais que ninguém sabia de onde ela tinha surgido. Alguns documentários, alguns documentos trazem que ela veio até essa região por ter herdado uma terra dos seus falecidos pais. Mas ela apareceu em Magdala, Assim coloca-se o contexto. Magdala era uma pequena vila de pescadores, ali da região da Palestina, uma vila de pescadores e comerciantes, localizada às margens do Mar da Galileia, no norte da Palestina, hoje atual Israel. E ela aparecera então numa ocasião em que a cidade ela transbordava de estrangeiros que vinham de festas de Jerusalém, ou também de caravanas carregadas de especiarias que vinham do Egito. Nas ruas ali de Magdala, nas ruas, nas calçadas, então circulavam os mercadores, circulavam os soldados de escudo e lança, circulavam os publicanos e o povo que ali viviam. Então ela chegava e adquiria a fama, Maria. Tinha chegado uma mulher chamada Maria. Logo, acrescentara-se a ela a denominação, o nome do local, Magdala. Então, Maria de Magdala, ela é descrita como uma linda mulher. E até as imagens que se reportam a ela, que eu consegui encontrar no Google, realmente demonstram isso. Uma mulher descrita de grandes olhos, de olhos nostálgicos, de cabelos longos caídos sobre os ombros, sobre as espáduas, cabelos longos, cabelos escuros, mais brilhosos, da mesma forma que o ouro brilhava. O seu palácio, a sua casa, ou como alguns se reportam, sendo um sítio, ele era bastante procurado pelos príncipes das sinagogas. Ele era bastante procurado por ricos negociantes,
ou por opulentos, abastados donos, senhores de terras, né, e de escravos. Era procurado também pelo alto escalão de funcionários da administração herodiana. E esses, né, ao qual a procuravam, tanto esses príncipes quanto esses donos de terras, de escravos, ou os funcionários da administração herodiana, depositavam a ela ouro, entregavam a ela moedas de ouro, entregavam joias, dracmas de prata, entregavam a ela perfumes raros e caros também, e presentes exóticos, né? E Maria, ela se dava ao luxo de escolher quem iria entrar na sua casa, quem ela iria receber. E assim, ela foi tendo acesso aos grandes segredos dos fariseus, né? E esses fariseus eram os mesmos que durante o dia, quando a encontravam na calçada, faziam de conta que não a conheciam, né, com ares púdicos ali, baixavam as cabeças, né, suas cabeças para não olhar para ela, mas disfarçados, né, à noite, buscavam ela a horas mortas, né, viam de forma escondidas. Maria de Magdala, contudo, ela não era feliz. Tem alguns trechos que falam da sua grande tristeza, né? Ela passava-se grandes momentos ali se remoendo, triste, e isso cada vez ela ia entregando-se, né? Cada vez mais a profunda amargura. E a gente sabe que quando nós decaímos dessa forma, entramos em depressão, a tristeza, quando algo não está bem em nós, abre a porta, digamos assim, para espíritos infelizes, né? No caso, os obsessores. E é isso que acontecia então com Maria de Magdala. E esses espíritos então a tomavam com tanta força e a perseguiam, que ela passava noites e noites nessa situação, né? Dias, noites, enfim, deixando ali ela desatenta, com os olhos, né, desatinados, perdidos na sua mais profunda tristeza. E é muito provável que você a conheça como uma prostituta, né? Que essa é a história, isso é o que a história demonstra sobre Maria de Magdala, de que ela era uma prostituta ou mesmo uma mulher pecadora. E até porque, né, então foi assim que ela foi retratada durante muitos séculos. Maria de Magdala, então, ela teria sim vivido uma vida voltada aos prazeres materiais. E Maria, ela é comumente identificada como uma mulher de posses, uma mulher culta, uma mulher bastante influente e que se envolveu, né, em relações e comportamentos considerados impróprios para o padrão, né, da época, ali, para os padrões da época em que ela vivia. Então, por isso, por séculos, ela foi rotulada então como uma prostituta. O fato que o Espiritismo não afirma como algo absoluto, né? Mas o Espiritismo também não nega que ela tenha tido uma vida de luxúria, né? Uma vida fora do que nós acreditamos ser o correto. O Espiritismo, ele não condena qualquer que seja o caminho percorrido por qualquer espírito, por qualquer pessoa. O Espiritismo, ele busca, sim, clarear o modo em que nós estamos percorrendo o caminho que nos foi escolhido. Até por isso que existe o livre-arbítrio, né? Até na palestra de quinta-feira, a Yasmin colocou, não lembro bem certo a frase que ela usou, mas é no sentido assim, que muitos vêm ao centro espírita buscar a doutrina espírita pela dor, mas poucos permanecem, porque o Espiritismo não vai dizer que você não pode beber, que você não pode fumar, que você não pode extrapolar certos limites na sua vida. Mas a partir do momento que você fica sabendo o que é certo e o que é errado, e você não partir para o caminho correto, você vai preferir sair do que ficar, né? Então, assim, aqueles que permanecem é porque buscam uma reforma íntima. Então, o Espiritismo, ele procura acender a chama da melhora íntima, se assim, claro, nós desejarmos. Então, por que
o Espiritismo condenaria Maria de Magdala. Interessante aqui fazer um parênteses, trazer um tema que ele é muito importante e que ele é chamado a atenção muitas vezes no Evangelho de Lucas, que é o perdão, né? E no Evangelho de Lucas, então, nós encontramos a maioria dos grandes perdões de Cristo. Temos como exemplo a pecadora, o filho pródigo, Zaqueu, temos o bom malfeitor. Além disso, né, esse tema, o perdão, ele é bastante atual, tanto lá na época, né, na época em que de Maria de Magdala, como nos dias atuais, porque o gesto de Jesus em acolher aquela mulher marginalizada, aquela mulher apontada pela sociedade, possibilitou que Maria fosse reintegrada à sociedade, que ela pudesse ser vista de uma outra forma, a partir, né, do acolhimento e do perdão de Jesus. Hoje, muitas mulheres, como também várias outras categorias, né, de pessoas, costumam ser vistas com olhares estranhos, né, de condenação, de preconceito, e essas pessoas acabam não recebendo a bondade e a misericórdia como Jesus fez com Maria de Magdala. Também em Lucas, no Evangelho de Lucas, é uma das primeiras passagens que Maria de Magdala é citada nas Escrituras. Ela, até onde eu pude entender um pouco, teve algumas escrituras que falaram de Maria, mas não com seu nome propriamente dito, né? Contavam um pouco da história, mas não passavam. E em Lucas já entrou, explicou mais sobre a vida, inclusive o nome, Maria de Magdala, ou Maria de Madalena. E ela é citada no Evangelho de Lucas, principalmente quando ele relata, então, que Jesus, né, está empreendendo, então, a sua viagem ali na Palestina, chegando em Magdala, e Jesus, ele foi convidado para um banquete, ele foi convidado para um jantar na casa do fariseu Simão. O fariseu Simão, ele era conhecido por esses jantares, por essas festas, né, que ele convidava as pessoas, né, benquistas, então ele resolveu convidar Jesus. E naquela época se tinha o costume de chegar e banhar os pés, né, Dona Terezinha. E ele não fez isso com Jesus, né? Ele apenas recebeu. Então, Maria de Magdala, como ela estava lá na sua tristeza, né, naqueles pensamentos de que não fazia parte daquela sociedade, aquela tristeza profunda, ela é avisada que Jesus se aproximava. E como ela já sabia, então, que Jesus curava, ela se encaminha até ele. Não pensou duas vezes e partiu ao encontro de Jesus. Então, Maria, ela chega, né, até a casa de Simão e ali naquele momento ouviram-se gritos, ouviram-se algumas alterações e, rompendo a segurança, Maria adentra a sala de Simão. Tudo foi muito rápido, né? E ela ali chega e a primeira coisa que ela faz se joga aos pés de Jesus. E ela pede com todo aquele sentimento para que ela seja curada, que Jesus cure os seus pecados. E Jesus permanece ali calmo, né? Na mesma posição em que ele se encontrava. E então inicia-se um diálogo entre Jesus e Maria de Magdala. E no livro Boa Nova, livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Humberto de Campos, há um capítulo belíssimo intitulado Maria de Magdala, em que descrevem toda essa conversa, então, que ocorreu entre Maria e Jesus. E em que ela, né, conversa, então, ali com Jesus, mostrando todo o seu desejo sincero de mudar de vida. E Jesus, com ternura, ele acolhe, né? Que é isso que falta de nós, o acolher o próximo. Jesus a acolhe
e a orienta então para ela servir ao próximo. Na sequência, eu vou trazer aqui um resumo dessa conversa, porque é um pouco extensa. Eu peguei alguns trechos para a gente ver, assim, é difícil falar porque é emocionante, porque é a forma que Jesus, né, trata Maria, a forma que ele acolhe. Então, nesse encontro, Maria pergunta a Jesus se haveria perdão para ela, já que o mundo, né, lhe negava qualquer esperança de redenção. Aí ela diz assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora ao povo triste. Vim ao vosso encontro, sedenta de amor e de esperança. E Jesus então responde a ela com ternura e sem julgamento: Maria, ergue os olhos para o céu e alegra-te no caminho. Ouviste a boa nova do reino, e teu coração está sequioso de verdade. Deus abençoa teus votos. Mas Maria insiste, né? Ela diz que a sociedade a condena, que é considerada uma mulher impura, e que muitos ali naquela sociedade dizem que ela não merece a salvação. Então, Jesus responde com um ensinamento muito profundo. Maria, diante de Deus, nenhuma ovelha está perdida. O mundo pode não te compreender, mas Deus conhece a sinceridade de teus propósitos. O amor cobre a multidão de pecados. Vai, Maria, dá de ti mesma aos pobres e aos enfermos. Entrega teu coração à caridade e encontrarás a paz do reino de Deus. Então, claro que tem mais, né? Isso foi só alguns trechos dessa conversa. Mas Jesus, então, ele serve-se deste momento, né, dessa conversa, para mais uma vez, dentro de toda a sua história de vida, né, ensinar o amor e o perdão. Exaltando, né, Jesus exalta que o gesto daquela mulher que ali, né, diferente do fariseu, ela estava assim ajoelhada a seus pés, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava, né, ao mesmo tempo ali os pés de Jesus com os seus cabelos e ungia também com o admirável perfume, né, que impregnava ali todo aquele ambiente. E na sequência, Jesus ainda nos ensina com duas de suas falas que nós também encontramos em Lucas. Primeiro que ele coloca: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E na sequência ele fala: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E nós? Como nós estamos em relação ao nosso sentimento de amor e fé? Do amor verdadeiro e da fé que transforma. Maria de Magdala, ela representa, né, aqueles que cometem equívocos na vida, ali na nossa marcha evolutiva. Todos nós estamos propícios ao erro, mas Maria também é exemplo daquelas pessoas que conseguem, através do amor de Cristo e da verdadeira fé, reajustar-se e voltar ao caminho do bem. Podemos errar, mas nós temos que saber escolher o caminho correto e voltarmos ao caminho do bem. Na revista Reformador, de maio de 1958, nos esclarece que, para muitos, Maria de Magdala era uma mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele, Jesus, surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Observemos, amando,
porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de trevas dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. A importância do amor, né? Que o amor e a fé transformou Maria de Magdala. Divaldo Franco, através de Amélia Rodrigues, no livro A Rede Viva de Magdala, também nos traz que após esse encontro, né, após essa conversa de Maria de Magdala e de Jesus, mais precisamente na manhã seguinte, Maria, então, ela acorda e fica sabendo de uma forma surpresa a notícia da sua conversão, né? Então já estava anunciada diante de toda a sociedade daquele local a conversão da pecadora, né? Então ela tinha sido convertida. A partir disso, ela toma uma grande decisão da sua vida. Ela então decidiu, né, como nós vimos no Momento Espírita, que ela distribuiria tudo quanto ela possuía, né? Ela distribuiu entre ali quem trabalhava com ela e aos pobres, e com o estritamente necessário, ela iniciaria uma nova vida. Maria de Magdala, então, ela decide acompanhar Jesus e seus discípulos, ajudando-os. Ela seguiu Jesus em muitas das suas peregrinações. Maria, ela esteve presente em momentos de fé, em momentos de cura, em momentos de amor, mas também esteve presente em momentos dolorosos, como o momento da crucificação de Cristo. E ela não estava só, ela estava junto de outras mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. E Maria de Magdala também esteve presente em outro momento muito importante de Jesus, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas só para a gente já comentar aqui, que é o instante da ressurreição de Cristo. Então, Maria de Magdala, após o encontro com Jesus, né, aquela conversa que eles tiveram ali na casa do fariseu, ela submeteu-se a todos os tipos de infelicidade também. Por quê? Porque ainda assim a maioria do povo ali não acreditava na sua real mudança. Existia o preconceito, existia aqueles que duvidavam dela, né, das suas reais intenções, aquelas pessoas que duvidavam da sua fé, da sua real intenção para com Cristo. Mas Maria, ela se manteve firme, ela demonstrava ser fiel servidora de Cristo, sem jamais desfalecer ou reclamar de algo. Ela apenas seguia e ajudava. Após o desencarne de Jesus, então após a sua crucificação, Maria, ela vagava na areia de uma praia, estava lá, né, desolada pela morte do mestre, e nesse momento ela encontra um grupo de leprosos que estavam vindo ao encontro de Jesus e não sabiam da sua crucificação. Então, ela decidiu, ali naquele momento, ela começou a conversar com esse grupo, né? E ela decidiu que ela viveria junto a esses portadores de hanseníase. Ela ali transmitiria todos os ensinamentos de Cristo, cuidando deles. Ela também foi contaminada, né, pela doença, e a morte do seu corpo alcançou, então, no momento em que ela encontrava-se com uma enfermidade já grande, né, bastante espalhada, onde era visível, né, a doença no seu corpo, em todo o seu organismo. Mas o corpo padecia, mas, entretanto, o seu espírito, né, após o seu desencarne, estava em paz. Ela entendia que ela tinha alcançado a glória e a felicidade verdadeira. E como já dito anteriormente, Maria de Magdala, ela aparece, né, principalmente no Evangelho de Lucas, e como uma das mulheres que mais auxiliaram Jesus na sua caminhada. E testemunhou então a crucificação e testemunhou também a sua ressurreição.
durante ali a crucificação de Jesus, Maria de Magdala, ela permaneceu ali junto, né, ao pé da cruz, durante todo o processo, junto com a mãe de Jesus, junto com o discípulo João. E quando a cabeça de Jesus, então, se pendeu, ela desejou que novamente ela pudesse chegar aos pés dele, né, e cuidar, né, servir novamente, fato que aconteceu lá no primeiro encontro que eles tiveram. Mas ela se sentiu imobilizada, não conseguiu fazer aquilo que o seu coração pedia. E no livro Verdade e Vida, no capítulo 92, nós encontramos um dos fatos mais significativos do Evangelho, que diz que a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Até eu comentei isso esse sábado retrasado no grupo de estudos, né? E o professor Bosco disse que para a notícia chegar rápido, por isso que foi para uma mulher, né? Eu falei assim, não, se fosse para um homem é porque não ia chegar até onde precisava chegar, porque ele ia esquecer no caminho que ele precisava anunciar, né? Mas enfim. Aí, continuando, né? Somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim. Nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pelo qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, ou aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a luz do Evangelho Redentor. Mais do que merecido, então, ela ter o primeiro encontro após a ressurreição de Cristo. Maria de Magdala, ela representa todos, como nós já vimos, todos aqueles então que cometem grandes equívocos, né, na sua marcha evolutiva e que conseguem, ao toque do amor, né, de Cristo, reajustar-se perante as leis de Deus e voltar definitivamente para o bem, né? Então, isso nós não podemos contestar, que mesmo ela tendo uma vida, então, no início não tão regrada, depois ela conseguiu, né, se voltar a Deus e viver definitivamente para o bem. Brilhe a vossa luz, nos disse o Mestre, né? Então, ou seja, que nós, meros aprendizes, né, do Evangelho, possamos acender a lâmpada do nosso coração, da mesma forma que Maria de Magdala fez. Ainda na revista Reformador, essa de janeiro de 1956, nós encontramos que Jesus, em Maria de Magdala, ela não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora. E por esse motivo, restaura-lhe a dignidade própria.
nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando os mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Maria de Magdala foi isso, né? Ela foi considerada prostituta, obsediada, sofredora, indigna, mas com o amor de Cristo, ela conseguiu o auxílio e a compaixão necessária para se modificar. E o que nós podemos aprender com a vida de Maria de Magdala? O Espiritismo, ele nos ensina que todos os espíritos, todos nós, fomos criados simples e ignorantes. E que nós evoluímos, então, através das múltiplas existências. E Maria de Magdala, ela simboliza essa possibilidade. Essa possibilidade, então, da gente se automodificar através das múltiplas existências. E também mostra a possibilidade de regeneração para todos, independentemente do nosso passado. Diante de Deus, nenhuma ovelha está perdida, nos disse o Mestre. Se para Deus nenhuma ovelha está perdida, se nós encontramos em Jesus o caminho que nós precisamos nos renovar, eu deixo aqui duas perguntas, Porque eu sei que na sociedade em que nós convivemos, que nós estamos inseridos, existe o pré-julgamento, existe o preconceito. Então, como que nós agimos quando alguém erra? E como nós agimos como nós erramos? Nós temos as mesmas ações, mesmo peso e mesma medida? Eu posso condenar a Dona Terezinha, mas se eu errar igual, eu vou me autocondenar? Como que eu estarei olhando para o próximo? Então, são perguntas para serem respondidas no nosso íntimo, mas que assim como Maria de Magdala, o que importa não é o que nós fomos, mas sim o que nós nos tornamos. Tem uma frase de Chico Xavier que é interessante, que ele coloca, que eu permito a todos serem como quiserem, mas a mim como devo ser. Então, eu tenho que primeiro cuidar de mim para depois cuidar do outro. Então, que nós possamos ser como Maria de Magdala, que nós podemos compartilhar com os outros o triunfo da vida sobre a morte. No Espiritismo, ela é lembrada como uma das maiores expressões de reforma íntima e de fé. Então, a sua história, ela é um exemplo de que ninguém está perdido para Deus e que o arrependimento, desde que seja sincero, e que o nosso esforço para o caminho do bem são os caminhos seguros, para a regeneração do nosso espírito. Maria de Magdala, ela reconheceu os seus equívocos do passado. Não assim com uma culpa, paralisante, nós não precisamos nos culpar, mas nós temos que ter o desejo verdadeiro e genuíno de transformação. O Espiritismo, ele valoriza esse arrependimento, desde que seja verdadeiro, como um início do crescimento espiritual. Inclusive, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. E Maria de Magdala foi isso, um modelo de regeneração. É um símbolo de luz, é um símbolo de esperança, e ela nos ensina que não importa de onde nós viemos, mas para onde nós precisamos ir. Ela também nos ensina que o esforço sincero em amar e servir o próximo
ele transforma o ser. E principalmente ela nos ensina que o Cristo está pronto para acolher quem deseja recomeçar. Então, que a exemplo de Magdala, a exemplo de Maria, nós possamos abraçar a nossa condição de renunciar o mundo inteiro, ou talvez só o nosso mundo interno, e lembrar da boa nova, de que Cristo vive, e é através dele, de Jesus, que temos acesso ao caminho seguro. Pois ele nos disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espero que tenha passado, né, de uma forma coerente e desejo a todos um belíssimo final de semana.